Bom, em nome aqui do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, eu quero dar as boas-vindas, bom dia a todas, todos vocês que estão aqui para conversar, para esse papo sobre grandes eventos esportivos, operação de mídia em grandes eventos esportivos, com o Roberto Falcão, que é um craque nessa área. Eu sou suspeito, mas o Roberto Falcão é um querido amigo de longa data, como eu estava falando aqui antes de começarmos formalmente. Trabalhamos juntos no Jornal do Brasil, do qual ele foi subeditor de esporte, mas trabalhou também em outros veículos, foi editor executivo do Lance, colunista do Lance, trabalhou na cobertura de automobilismo, trabalhou com assessoria de comunicação organizacional ligada ao mercado esportivo, trabalhou também na comunicação da Confederação Brasileira de Vôlei e, bom, coordenando operações de mídia em eventos esportivos, a gente até perde a conta, né? Desde o PAN, né, Falcão, até a Copa América, né, passando por Copa do Mundo, por Olimpíada, o Falcão acumula também essa experiência de operação de mídia que, como eu estava dizendo também aqui antes, em off, a gente percebe como um mercado em potencial, né? Inclusive no Rio de Janeiro, por algumas características, né, assim, próprias do Rio de Janeiro, inclusive a sua vocação esportiva. Então é com um imenso prazer que a gente recebe hoje aqui o Roberto Falcão para bater esse papo, conversar sobre bastidores, desafios, né, rumos da operação de mídia em grandes eventos esportivos, em particular em Copa do Mundo. Ok? Obrigado, Falcão. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na PUC mais uma vez falando sobre esse tema do qual eu particularmente gosto, que é esporte, organização de eventos e jornalismo, né? Então junta tudo num bolo só e é bastante interessante. O Caralta me convidou para fazer uma palestra e anunciou para vocês como uma palestra, mas a minha intenção não é exatamente fazer uma palestra, a minha intenção é a gente poder bater um papo. Eu vou conversar um pouquinho, vou trazer alguns dados iniciais somente para a gente esquentar, de certa forma, o bate-papo, mas a ideia é que a gente possa falar sobre organização de eventos do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da produção de conteúdo, né? E até ampliando um pouquinho, né? Falando do marketing, falando da defesa de marca, enfim, porque tudo isso hoje está bastante ligado na hora que você faz um evento esportivo. A gente teve aqui no Brasil, e particularmente no Rio, o Rio foi a cidade que teve o maior protagonismo nisso, né? A gente teve aqui no Rio, a partir de 2007, uma sequência de eventos esportivos que fazem parte, na verdade, de um projeto de trazer o Brasil, de fazer o Brasil um destino de organização de eventos esportivos. Não à toa, 2 últimos eventos aconteceram no Brasil justamente pela capacidade do Brasil de fazer evento esportivo, pela capacidade que o Brasil formou de produzir eventos esportivos com relativa facilidade, tendo instalação esportiva e tendo principalmente mão de obra. A mão de obra é o mais complicado, né? Mão de obra qualificada. Já a gente vai chegar lá no Catar e eu vou comentar um pouquinho a respeito da presença brasileira no Catar. Na Rússia não foi tão significativa, mas no Catar está sendo bastante significativa. A gente teve, só para falar desses 2 últimos eventos, um deles foi a última Copa América, que aconteceu aqui no Rio. Eu tive a oportunidade de gerenciar a sede do Rio de Janeiro de operações de imprensa. O Caralta trabalhou na nossa equipe, foi valioso lá na nossa equipe, e a gente herdou essa Copa América, não sei se vocês vão lembrar, da Argentina e da Colômbia, que desistiram de fazer a Copa América, e a Copa América em uma semana saiu primeiro da Colômbia, depois da Argentina e veio para o Brasil. Na segunda-feira, na verdade, no domingo à noite houve a desistência. Eu soube na segunda-feira de manhã e eu comentei com minha mulher no café da manhã, falei para ela, essa Copa América vai vir para o Brasil, mas porque não tem outro lugar
continente, na América do Sul, com capacidade de fazer a Copa América em tão pouco tempo. E acabou, efetivamente, uma semana depois ela veio para o Brasil e se formou, né? E uma semana ela veio para o Brasil e mais uma semana o estádio estava pronto para receber, os estádios estavam prontos para receber a Copa América, sendo que o principal estádio foi aqui do Rio de Janeiro, o Engenhão, e a final foi jogada no Maracanã, mas o principal estádio do evento foi o Engenhão. Isso só foi possível porque a Copa América, porque a gente formou no Brasil essa capacidade, né, de ter instalações prontas. Essas instalações vieram desde os Jogos Pan-Americanos, né, e chegaram até essa Copa América. E a competição anterior que eu ia comentar com vocês é a Copa do Mundo Sub-17, que veio também do Peru para cá, né, em 2019, e eu também tive a oportunidade de participar, dessa vez não no comitê organizador, como das outras vezes, mas trabalhando diretamente para a FIFA, como oficial de mídia da FIFA ou FIFA Media Officer. As competições, elas, só para vocês entenderem, assim, de maneira, né, simples, elas, normalmente, todas as competições, elas têm uma dupla organização. Não, é a entidade que a organiza, né, e um comitê organizador local. Então, isso está acontecendo hoje no Catar, onde você tem até um nome curioso, a primeira vez que tem esse nome, o Comitê Supremo, né, da Copa do Mundo, né, nunca teve esse nome, sempre foi Comitê Organizador Local, né, da Copa do Mundo. Mas isso se dá também, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, onde você tem um comitê organizador local dos Jogos Olímpicos e o COI trabalhando, né? Normalmente, a entidade máxima do esporte no país é quem toca esse comitê organizador. Então, na Copa do Mundo, a entidade máxima aqui de futebol era a CBF, então a CBF tocava o comitê organizador local em conjunto com a FIFA. E a mesma coisa, o Rio 2016, só para pegar dois exemplos mais recentes, o Comitê Olímpico Internacional tocava o Comitê Organizador local junto com o Comitê Olímpico do Brasil. Mas esses eventos eles começam lá em 2007 como um projeto, efetivamente, os Jogos Pan-Americanos de 2007. O Brasil venceu a candidatura em 2002. Por uma coincidência, eu fechei, era um final de semana, e eu ainda não era o editor executivo, eu era editor executivo adjunto na época do lance, e era meu plantão de final de semana, e eu fechei a vitória do Brasil nesse final de semana da candidatura. O Brasil ganhou da candidatura de San Antônio, né? Tinha um lobby do Bush, do Bush pai, tá? Mas ainda assim o Brasil acabou ganhando de San Antônio. Foi a primeira vez que os Estados Unidos tinham perdido uma candidatura de Jogos Pan-Americanos. O Brasil trouxe... Pois não. Não, só para situar, quando você falou fechou, quer dizer, você editou, né, essa notícia, porque às vezes esse jargão pode não ficar... Desculpa. Fechar a edição é editar, né, fazer a edição daquele dia, tá? Então eu fechei esse dia, né, fiz a edição desse dia, e um ano depois eu recebi um convite para ir trabalhar nos Jogos Pan-Americanos em 2003. Estranhei um pouquinho, né, porque 4 anos antes, e aí é que eu fui entender que os comitês eles se formavam nos Jogos Pan-Americanos com cerca de 4 a 5 anos antes, nos Jogos Olímpicos uns 7, 8 anos antes, mais ou menos, né? Na Vitória você já vai, 7 anos na verdade, você vai formando os comitês, né? Porque você precisa de um tempo muito grande para fazer essa organização. O Brasil, na verdade, os Jogos Pan-Americanos, eles tinham um projeto. O projeto brasileiro era sediar os Jogos Olímpicos, possivelmente em 2020. Tá? Havia uma percepção de que você não conseguiria sediar os Jogos, mas o Brasil se candidatou, né, aos Jogos de 2016. Na verdade, se candidatou 2 vezes, aos Jogos de 2012, sem possibilidade de ganhar, a verdade é essa, e depois se candidatou aos Jogos de 2016, quando não tinha tanta perspectiva de ganhar,
né, se dizia que você tinha que ter pelo menos 3 candidaturas maduras para você conseguir ganhar. A gente teve uma candidatura em 2004 que não foi avante, tá? Não foi uma candidatura madura, digamos assim, e o Brasil ganhou nessa candidatura em 2016, curiosamente, né, contra um lobby de novo de um presidente americano pela sua cidade. San Antonio é a cidade do Bush, né, e Chicago a cidade do Obama, e o Obama trabalhou, né, por Chicago, assim como o Lula trabalhou pelo Rio na época, vocês devem lembrar, né, é fácil de recuperar, né, o Lula passou 2 dias recebendo dirigentes no hotel, porque todo mundo, né, mais ou menos era e ainda é um popstar, né, um cara conhecido, coisa e tal, e os dirigentes esportivos queriam conhecê-lo, e ele ficou lá, né, dando audiência e fazendo o lobby para o Brasil, lobby para o Rio. Mas o fato é que a gente acabou tendo os eventos em sequência, e só para a gente lembrar, a gente teve o primeiro evento, foram os Jogos Pan-Americanos de 2007, o segundo evento, na sequência, os Jogos Mundiais Militares de 2011, que não são jogos do ponto de vista esportivo significativos, não são mesmo. Você tem um desequilíbrio muito grande, você tem os países da antiga cortina de ferro que mantém ainda uma tradição no esporte militar. Você tinha o Brasil já em 2011 com uma importante equipe militar, vários atletas nossos fazem parte das 3 Forças Armadas, né? Mas uma boa parte não tinha, boa parte dos países, a maior parte dos países não tinha equipes fortes. Então é um jogo muito desequilibrado, do ponto de vista esportivo ele é fraco, mas do ponto de vista de organização ele é importante, porque são 5.000 atletas, o mesmo número que os Jogos Pan-Americanos, é mais ou menos o mesmo número, não me lembro de cabeça aqui, se eu não me engano, foram 21 instalações esportivas. Jogos Pan-Americanos foram 28 instalações esportivas, né? Só para a gente ter a dimensão do tamanho da coisa. Participei também dos Jogos Mundiais Militares, fui gerente de imprensa. Depois a gente teve Copa das Confederações e Copa do Mundo, né? 2013 e 2014. Eu trabalhei para o comitê organizador local. Estou pontuando somente porque eu fui pegando essa sequência, mas não fui eu somente, obviamente, a única pessoa a pegar essa sequência. Quem entrou lá nos Jogos Pan-Americanos, no primeiro dos eventos, e se interessou em seguir, fez mais ou menos a mesma trajetória que eu. É claro que é uma trajetória mais ou menos complicada, porque não são empregos perenes, são empregos que você tem por um tempo e depois você se desliga desse emprego, né? Mas tem algumas vantagens, né? O salário normalmente é um pouquinho melhor, justamente por causa disso, etc. e tal. Você sabe que vai ser demitido e receber seus 40% do fundo, porque isso está no orçamento dos eventos desde o início, porque você tem que prever a demissão de todo mundo. É um negócio meio maluco quando você faz o orçamento. Mas aí eu fiz os jogos, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo como gerente de operações de imprensa em estádio. Eu cuidava de alguns estádios, não cuidava de um estádio em si, mas cuidava de um cluster de estádios em cada uma delas. Eu fiz, na Copa das Confederações, eu fiz o Nordeste, e na Copa do Mundo eu fiz alguns estádios que a gente ia inaugurar, e eu acabei ficando com esses estádios, que eram os estádios, eu era na equipe, junto com o gerente, éramos nós que tínhamos vindo desde o PAN, éramos nós que tínhamos mais experiência. Eu acabei ficando com os estádios que a gente avaliou que seriam os estádios mais complicados, e acabaram sendo efetivamente os dois, eu lembrei de 2 aqui, que foram Cuiabá e Curitiba, né? Mas não somente esses, alguns estádios que acabaram dando um pouquinho mais de trabalho para poder ficarem prontos para poder trabalhar. Mas, né, depois passei pelo comitê organizador dos Jogos 2016, mas não fiz os Jogos 2016 no comitê organizador. Acabei indo no meio do caminho para a Copa, para a Confederação Brasileira de Vôlei, e o COB, ele montou uma equipe com todas as confederações, e eu acabei trabalhando nos Jogos 2016 pela equipe do Comitê Olímpico, fazendo operações de imprensa, atendimento, sendo presse-attaché, como a gente chama,
né? E fazendo o atendimento no vôlei de praia, eu cuidava do vôlei de praia. E fui para a CBV porque eu tinha trabalhado com um cara também que tinha vindo lá dos Jogos Pan-Americanos, tinha sido o gerente geral de operações dos Jogos Pan-Americanos, Ricardo Tradi. Ricardo Tradi, que é conhecido como Baca, ele, nos Jogos, na Copa do Mundo, ele era o diretor executivo do comitê organizador local, tinha ido para a CBV ser o diretor executivo e acabou me chamando, eu acabei indo. E o Ricardo Tradi hoje está, diga-se de passagem, ele é o deputy CEO, né, o vice-diretor executivo, o vice-diretor executivo do Comitê Supremo do Catar, né, num arranjo que eles acabaram fazendo de terem sempre um profissional de fora para efetivamente responder tecnicamente pelo comitê. Eu estou fazendo a linha do tempo, depois a gente ainda teve uma Copa América aqui no Rio, né? Acabei trabalhando também na Copa América, não diretamente, mas como consultor de operações de imprensa. Né? Eu fiz o planejamento da Copa América de 2019. Né? E, enfim, né? Essa experiência é a experiência que me fez pensar, né, no capítulo desse livro que eu faço com o Luiz Léo e com o Leonel, que é exatamente contando essa experiência e como a comunicação vai funcionar para dar suporte ao evento. Não, um livro só para contextualizar, para quem está vendo e está vendo remotamente e tal, é Comunicação Estratégica no Esporte, é uma coletânea, né, organizada pelo Falcão e por mim, com vários textos, vários artigos referentes a esses saberes, né, que compõem a comunicação esportiva contemporânea, envolvem publicidade, jornalismo, audiovisual, marketing, e aí esse capítulo que o Falcão assina com o Luiz Léo, professor aqui também da PUC de marketing, e o Leonel, que é o coordenador de jornalismo, esse capítulo se refere justamente à operação em grandes eventos esportivos. Desculpa, Falcão, só para contextualizar, mas eu acho que seria interessante você explicar para a galera, né, em que consiste, né, objetivamente, que consiste uma operação de mídia, né, de um grande evento esportivo. Tá. Eu queria, na verdade, voltar um pouquinho atrás e lá nos anos 1980, quando você teve a reformulação dos dois principais eventos esportivos, que são a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Nos anos 1980, a gente está falando de um bom tempo atrás, os eventos, né, esses mega eventos iam chegando a um tamanho, né, uma complexidade de organização, que eles começavam a ter dificuldade de se sustentar. E aí ambos as entidades, né, o COI e a FIFA, perceberam que havia, né, que esse evento ele teria que se sustentar com a venda da propriedade, né, a propriedade Copa do Mundo e a propriedade Jogos Olímpicos. E para você fazer isso, você precisava ter um tripé de sustentação. Esse tripé de sustentação, na verdade, são dois pés, o outro pé entra ali só para dar uma moral, digamos assim. Né? Você tem a publicidade, né, a venda de patrocínio, né, melhor do que publicidade, a venda de patrocínio. Essa venda de patrocínio, mas o evento, ele para existir, para ele ter a dimensão que tem, ele necessita ser um evento global, ele precisa ser um evento que seja reconhecido e visto em todo o planeta. Então, a Coca-Cola está associada a ambos os eventos, só para pegar uma super empresa, né? E ela, no momento que se associa a esses dois eventos, ela quer saber se esse evento ele será visto pelo mundo todo, se ele vai ter ampla divulgação, se ele vai aparecer, se ele vai efetivamente dar um retorno para ela. Mesmo que você não possa, são formas diferentes de retorno. Né? Na Copa do Mundo, você associa sua marca diretamente à marca do evento. Né? Na Copa, nos Jogos Olímpicos, você não associa a marca. Jogos Olímpicos não tem placa, você
bastante claro, Jogos Olímpicos não tem placa, Copa do Mundo tem placa. Então, são retornos diferentes, mas de qualquer maneira, o que importa para essas grandes empresas é que esse evento esteja na mídia, esteja dentro da casa de cada um de nós, né, hoje esteja no nosso telefone. A gente vai ver que de uma Copa para outra, né, a gente vai ver agora na Copa 2022, a gente vai, não tem os números, obviamente, da Copa 2022, a gente vai ter depois, mas se a gente for ver, a audiência das duas últimas Copas, ela teve a audiência de televisão da Copa de 2014, é uma audiência de 3 bilhões de pessoas. Né? A audiência da Copa de 2000, falei 2014, né? Não errei não, 2014, 3 bilhões. A audiência da Copa de 2018, né, foi de 3 bilhões e 300 milhões. Essa diferença de uma para outra, esses 300 milhões é porque você, de uma para outra, você teve um incremento já da transmissão por streaming, tá? Que não teve na primeira das Copas. Tá? Mas o que é importante, por exemplo, para as organizações de maneira geral, não é importante somente, né, que quem compre os direitos de televisão e paga-se por isso e paga-se bem, né, e dependendo do país que compre, dependendo, assim, se a TV Globo for comprar o direito, ou qualquer país, ou qualquer emissora no Brasil, ela vai pagar, na verdade, pela capacidade dela de fazer dinheiro. Mas ela também precisa dar o retorno necessário ao comitê organizador. Então, assim, nem sempre eles vão vender para quem vai pagar mais, mas muitas vezes você vai vender para quem vai dar mais audiência, porque a lógica não é ganhar dinheiro ali, a lógica é você ter audiência. Então, se você for ver os Jogos Pan-Americanos, por exemplo, de 2007, os Jogos Pan-Americanos foram dados de graça pela primeira vez, né, para os países do Caribe e da América Central. Por quê? Porque eles não tinham dinheiro para comprar e não costumavam comprar os Jogos Pan-Americanos. E era importante para os Jogos Pan-Americanos passarem no continente todo, porque eles eram a plataforma de candidatura para os Jogos Olímpicos. Então, essas lógicas, você tem essa lógica toda amarrada, de você fazer o evento, o evento, na verdade, vamos ser sinceros, ele é feito para nós que estamos aqui nessa sala. Nós é que somos o principal público de um evento esportivo, é a mídia. A mídia é o principal público do evento esportivo. Então, o evento hoje ele é produzido para ser transmitido pela televisão, para ser transmitido já pelo streaming, para ser divulgado pelos jornais, então, você tem toda uma estrutura, quando você vai fazer um evento esportivo, você tem toda uma estrutura de cobertura oferecida para a cobertura, que é justamente para que a cobertura possa ser a melhor possível. Tá? Desculpa, é quase um B2B, né? Quer dizer, tem um público final formado por espectadoras, espectadoras, nessa dimensão aí global, e tem, digamos assim, a mídia, os seus players, os seus atores, que formariam um público prioritário para quem detém a propriedade, digamos assim, desses grandes eventos esportivos como Copa e Olimpíada, é isso? Exatamente. O público, ele funciona, de certa maneira, muito mais como parte do espetáculo do que exatamente uma sustentação financeira. É claro que em eventos de grande porte, como Jogos Olímpicos e Copa do Mundo, o custo do ingresso não é barato, tá? Mas a gente nunca pagaria o evento somente com o preço do ingresso, seria impossível pagar. Na verdade, o evento vai ser pago a partir da dimensão que ele tiver de transmissão. Então, na Copa do Mundo de 2014, só para dar um dado aqui que eu tenho na cabeça, cada jornalista credenciado, não estou falando de televisão é bem mais caro, mas a televisão paga, então tem uma outra relação, mas cada jornalista, por exemplo, cada jornalista do Globo que foi credenciado, custou para a organização cerca de $15 mil. Tá? A despesa que ele dá. Por quê? Porque ele tem uma posição privilegiada, ele tem uma televisão para assistir o evento enquanto o evento está acontecendo lá, ele recebe informação
do evento, que é gerada por uma equipe de comunicação, na verdade, de dentro de operações de imprensa, que se chama Serviço dos Jogos, né, que gera informação para ele. Tá? Ele vai ter uma sala de coletiva com todo o conforto do mundo, conforto técnico do mundo, né? Ele vai ter uma plataforma que não vai balançar, ele vai ter a saída de som, vai ter tradução, etc. e tal. Então, tudo isso tem um certo custo, né? E é exatamente isso que é operações de mídia. Operações de mídia é você produzir o evento para outro jornalista, né? E operações de mídia, então, na verdade, a gente tem duas, né? Operações de mídia a gente pode dividir em dois setores, né? Operações de mídia para televisão, para transmissão em televisão, e operações de mídia para os demais, incluindo até o rádio. Tá? Embora a rádio possa ser detentor de direito também, por exemplo, na Copa do Mundo, o rádio paga, são detentores de direitos que pagam para fazer a transmissão, né? Mas você, na verdade, você produz o evento para que esse evento tenha as melhores condições de cobertura, e você precisa ter um jornalista, né, produzindo o evento para um outro jornalista, porque se entende que somente o jornalista tem a noção exata do que um outro jornalista precisa. Por exemplo, né, vou dar um exemplo que eu acho um exemplo fácil da gente perceber. Todo comitê organizador, você tem a gerência lá de transporte, e o cara da gerência de transporte, né, assim, os caras que fazem gerência de transporte até hoje, né, Copa América que a gente fez junto, tal, lá o cara que fez gerência de transporte é o mesmo que fez lá os Jogos Pan-Americanos. De lá de trás o cara continua fazendo transporte, coisa e tal. E 10 eventos depois ele continua reclamando, não é o caso da Copa América, porque não tem esse tipo de serviço, mas Copa do Mundo tem, Jogos Pan-Americanos tem, né? Você tem ônibus para a imprensa, né? Umas linhas que se bem que a Copa América tinha, desculpe, era reduzido, mas tinha, tá? Então você tinha a linha para a imprensa. Tem certos horários que não tem ninguém pegando ônibus, né? E no jargão do pessoal de transporte, o ônibus bate lata, né? O ônibus vai bater lata porque não tem ninguém, então lá vem ele, né, batendo lata porque, né, não tem ninguém sentado, faz aquela barulheira, coisa e tal. E o cara fala assim, mas o ônibus vai bater lata, Falcão, eu não posso tirar esse ônibus desse horário. Eu falei, não, se tiver alguém que precisar pegar o ônibus tem que estar disponível, porque jornalista não tem horário e tem pressa, né? Então você precisa ter o serviço disponível, né? A operação de mídia, só para você também poder beber uma aguinha aí, a operação de mídia ela é um planejamento cada vez mais complexo, proporcional à complexidade de uma mídia, que passa a ter mais veículos por conta das transformações digitais. Então, e a operação em si, ela envolve um tempo muitíssimo maior do que aquela disputa ali. Então, por exemplo, lá acabava o jogo da seleção, né? A gente ficava lá no Newton Santos, na Copa América que o Falcão se referiu, no ano passado, a gente ficava lá, né, até algo próximo da madruga ali, 1 hora, às vezes, da manhã, dependendo da função. Por quê? Porque você atende, digamos assim, a mídia, para que ela consiga, a partir dessas condições, né, desdobrar, propagar aquele evento e, portanto, produzir uma entrega esperada, porque é isso que, no fundo, vai remunerar mais aquela propriedade, né? O Falcão me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. Só queria pontuar que essa operação, né, ela se torna também mais importante, mais estratégica e mais complexa, claro, proporcional ao ambiente de mídia mais complexo, ao sistema mais complexo que a gente tem, mas ela também se torna mais estratégica a partir de uma percepção que tem a ver com marketing, uma percepção um tanto quanto consensual entre as organizações, inclusive as ligadas ao esporte, ao mercado esportivo, de que aqueles produtos eles têm que ser profundamente ou até prioritariamente produtos de mídia ou de mídias, né, de maneira a serem
desdobrados por várias plataformas de acordo com as suas especificidades. Então, há uma certa percepção já, vamos dizer, de 10 anos para cá, aproximadamente, talvez um pouco mais, um pouco menos, de que os produtos esportivos, não só competições, mas os próprios clubes, atletas e tal, são produtos de mídias. Então, a operação de mídia, inclusive em grandes eventos esportivos, mas não só em grandes eventos esportivos, passou a ter esse peso, digamos assim, estratégico e econômico maior. E só queria que você, Falcão, aproveitando, antes de abrir aqui para vocês perguntarem, você estava falando do Catar. Você consegue dar um panorama do que mudou, né, nessa operação de mídia, dando alguns exemplos e comentando como é que vai ser? Você estava falando da participação brasileira no Catar, como é que vai ser essa participação brasileira? O Catar, ele importou um comitê organizador, todo ele praticamente. A gente tem muito estrangeiro trabalhando no Catar, e principalmente brasileiros e russos. Os russos foram primeiro, né, ocupam os postos chaves, na verdade, na organização, tá? E os brasileiros, mas os brasileiros são, talvez, acho que nesse momento já em uma quantidade grande, tá? Pra você ter ideia, eles têm uma planilha de Excel lá, os brasileiros, só com o nome, né, para os caras se localizarem, e assim, da Copa do Mundo, né, gente que eu tenha trabalhado na Copa do Mundo, assim, na minha gerência de operações de imprensa, eu acho que tem 4 ou 5 pessoas que estão trabalhando hoje lá. Teria que fazer a conta, poderia ter feito antes, né? Mas o evento em si, ele não difere muito do evento que a gente fez aqui no Brasil. Eu vou passar para vocês aqui, pedir para passar aqui, um filmete mas deixa eu primeiro comentar aqui do Catar, só para a gente ter uma ideia, né? Um filme aqui da FIFA, que está disponível no YouTube da FIFA, mas que eles usam. Esse filme eles estão usando, é por isso que até uma amiga minha, Lívia, comentou que eles estão usando o mesmo filme que usaram em 2018, eles estão usando ainda um filme de 2014. São filmes curtos, esse aí o que está no YouTube da FIFA é um filme editado de pouco mais de 3 minutos, tá? Mas o filme é um pouco maior, eu não tenho o filme original, tá? Mas a gente dá uma olhada nesse aqui, é mais do que suficiente para a gente ter ideia só da complexidade da organização em termos de televisão, que é o mais importante. Não muda muita coisa, mas as coisas vão, de certa forma, evoluindo, tá? Então, a estrutura, como é uma estrutura de Copa do Mundo para cobertura de imprensa, tá? Ela se baseia na lógica de que cada estádio é autônomo, tá? Essa lógica de cada estádio ser autônomo é porque você tem a Copa do Mundo normalmente, não é o caso do Catar, mas eles mantiveram essa estrutura, essa lógica, porque você tem um estádio, no máximo 2 por cidade, né? Raramente você tem 2 estádios por cidade. Estou tentando lembrar aqui, já houve, mas eu não estou conseguindo lembrar aqui agora. Normalmente você tem um estádio por cidade, esses estádios são distantes, então aquela cidade ela concentra a cobertura ali, e aquele estádio você tem todo o serviço necessário para a imprensa trabalhar naquele estádio. Então, quando alguém vai trabalhar na Copa do Mundo, ele normalmente usa o estádio como a base dele, como uma redação. Então, o estádio tem uma sala de trabalho da imprensa, que pode ser, para vocês terem ideia, a sala de trabalho da imprensa do Maracanã é uma sala de 1000 postos de trabalho, tá? Para ter uma ideia, né? Cada um desses postos de trabalho ele tem um cabo de internet, com internet alta velocidade, tá? O Wi-Fi ele funciona, na verdade, como backup, tá? Por uma segurança, você tem um Wi-Fi, mas a ideia não é usar o Wi-Fi. Usa-se o Wi-Fi hoje com um pouco mais de frequência do que se usava em 2014, é claro, por conta de você produzir também em redes sociais. Mas o principal motivo do Wi-Fi é ser backup. Cada sala de trabalho da imprensa, para vocês terem ideia, você tem 2 entradas de fibra ótica. Então, se eu tivesse, por exemplo, recebendo o serviço da Oi aqui, ela estava trazendo 2 fibras óticas da estação dela até aqui.
Se uma fibra se quebrar no caminho, eu tenho uma outra. Eu tenho tudo em duplicata, porque eu não posso deixar de funcionar aquela sala. Tá? Da mesma forma, toda a área de imprensa no estádio, você tem ideia de como a imprensa é importante, nada pode deixar de funcionar, né? A energia para a televisão sequer é a energia da rua. A energia para a televisão já é direto em gerador. Tá? Então você tem mais de um gerador gerando energia para a televisão, porque a televisão não pode parar, não pode ter uma quebra de energia. E a energia da sala de trabalho da imprensa, por exemplo, você tem a energia vem da rua, mas você tem um gerador só para ali. Tá? Porque também, se ela cair, você rapidamente vai ligar e o gerador vai funcionar. Então você tem essa estrutura ali. Você vai ter, no momento que você estiver funcionando a sala de trabalho, e a sala de trabalho vai funcionar quase 24 horas. Por exemplo, aqui nos jogos, aqui no Brasil, ela funcionava, abria sempre às 6 e fechava à meia-noite, mas se tivesse jogo à noite, ela fecha 3 horas depois do apito final. Tá? O apito final foi às 11h35, ela vai fechar às 2h35. Tá? Então a lógica é essa. Então, às vezes, você rodava a sala praticamente ininterruptamente. Aconteceu isso na final. Na final a gente foi quase que dobrou, né, aqui no Maracanã. O estádio tem uma tribuna de imprensa. Essa tribuna de imprensa, como eu comentei com vocês, ela é dotada, parte da tribuna de imprensa é dotada de mesa, né? Cada uma dessas mesas também tem um cabo, né? E pelo menos para cada 3 pessoas, você tem uma televisão. Então, aquele mesmo sinal que a gente está vendo em casa do jogo, o cara está vendo aqui, só que ele vê o jogo lá e vê o jogo aqui, né? Então, ele tem a capacidade de ter as informações aqui. Para a televisão, você, além de tudo, você tem as informações, né, de estatísticas, etc. e tal. Ninguém tem aquelas estatísticas todas que o Galvão desfila para a gente. Aquilo tudo vem para ele no monitor, etc. e tal. Os comentaristas também. Toda aquela estatística é produzida ali pela competição. Você vai ter, na sala de trabalho, por exemplo, você vai ter, enquanto a sala de trabalho funciona uma lanchonete. Tá? Dia de jogo tem comida quente, é um requisito ter comida quente, você precisa almoçar comida quente, que é um conforto diferente de você. Por quê? Porque o cara pode chegar no estádio às 6 horas da manhã e ir embora 2 da manhã. Então, pelo menos uma refeição quente ele vai fazer. Então, né, você tem comida quente, que é uma complicação no Brasil, porque você não pode ter cozinha dentro do estádio. Né? Tem uma série de complicações. A gente vai vendo aí as complicações. A gente acaba entendendo um pouquinho de tudo, né? A operação tem a tribuna que eu tinha comentado, aí você tem a posição de fotógrafo no campo, né? Cada fotógrafo vai ter uma posição no campo também, essas, né? Uma posição marcada, né? Sim, com energia, o cara recebe energia. Né? Você tem uma tomada especial que você bota no campo, que não é uma tomada comum que se compra ali, porque ela é uma tomada vedada à água. Né? Cada fotógrafo tem 2 tomadas e um cabo para ele. Né? E se o cabo do cara não funcionar, passa outro na mesma hora. Né? Então tem alguém ali dando suporte. Né? No Wi-Fi no campo não funciona, mesmo que tenha, né, um backup, né, não funciona. Tá? Mas os fotógrafos hoje eles trabalham, além do cabo, eles trabalham com os seus provedores de internet em super qualidade, são muito rápidos hoje para mandar. Tá? Mas, por exemplo, as agências, elas só trabalham em cabo. Né? AP, Reuters, etc. E tal. Elas trabalham em cabo e trabalham com o seu próprio cabo. Elas nem sequer usam o cabo da organização. Cada uma tem um cabinho dela com a cor diferente. O cabo da organização é azul e as outras, né, tem o cabo. Mas, enfim, você tem toda essa estrutura. E tem uma estrutura auxiliar, por exemplo, de transporte. O transporte para o estádio abre 1 hora antes, começa 1 hora antes de alguns pontos da cidade, os hotéis oficiais. O hotel não é grátis, o hotel é pago. Né? Mas no hotel oficial, por exemplo, ele provê uma série de serviços que às vezes não provê normalmente. Tá? Por exemplo, né, você não tem um hotel oficial que não tenha serviço 24 horas de quarto.
não tem hotel oficial que não tenha lavanderia de um dia para outro. Por que tem que ter lavanderia do dia para o outro? Porque o cara se move de cidade para outra, então ele não pode deixar a roupa hoje, pegar daqui a 2 dias, etc. E tal. Então, um dia para o outro passa a ser o padrão do hotel. Então, uma série de detalhes. O que é diferente no Catar? Diferente no Catar é que tudo isso está concentrado num país. Né? A gente pensa até em cidade porque a maior distância entre 2 estádios no Catar é de 50 quilômetros. Tá? Pela primeira vez você tem uma distância muito pequena, né, num país que é metade Sergipe, da área dele é metade Sergipe, uma população que é metade do Rio de Janeiro, um pouquinho menos do que a metade do Rio de Janeiro, né, mas, por exemplo, você já tem uma evolução da última Copa do Mundo para essa, em termos de estrutura de imprensa. Centros de treinamento, dificuldade que o Catar teve, tá, para montar. Cada seleção ela precisa ter 2 centros de treinamento em condições. Tá? Por quê? Porque ela pode... você tem um centro de treinamento que você vai escolher fazer e você vai ter outro centro de treinamento que é um backup para você. Né? E o Catar é pequeno para ter tanto centro de treinamento. Né? São 32 seleções, são 64 centros de treinamento. É muito mais fácil você fazer isso quando você tem um país como o Brasil, por exemplo, que é mais fácil de você fazer isso, é menos complicado. Diferença básica que eu vejo no Catar hoje, em termos de imprensa. Nas outras Copas do Mundo, os centros de imprensa, os centros de treinamento, a imprensa era operada, né, a operação de imprensa era feita pela própria seleção. Então, treino do Brasil, a operação de imprensa do treino do Brasil era feita pelo Brasil. Tá? Hoje, você vai ter o centro de imprensa em cada um desses centros de treinamentos operado pela organização. Simone, uma amiga minha que trabalhou com... Não trabalhou na segunda Copa do... Simone Barreto, não sei se você conhece. Né? Simone Barreto está lá, ela é a chefe de operação de um dos centros de treinamento, que é uma novidade. Tá? É alguma coisa que não se fazia antes. Ou seja, até isso você vai mudando. Queria que você explicasse o que faz um oficial de mídia. Falcão, por exemplo, trabalhou também como oficial de mídia. Pelo que eu me lembro, por exemplo, naquela final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, final no Maracanã. Rapidamente, o que faz um oficial de mídia e, rapidamente também, o que dá mais apurrinhação nessa operação de mídia? É o credenciamento? É a zona mista? É o credenciamento. Credenciamento é o mais complicado, porque o credenciamento é assim, vamos lá. Eu fiz alguns credenciamentos. Credenciamento dos Jogos Pan-Americanos é uma maravilha de credenciamento. Por quê? Porque você tem mais... como era uma estratégia, a gente tem uma ampla cobertura e não havia um interesse tão grande na época pelos Jogos Pan-Americanos, pelo menos, né, os jogos não despertavam e não despertam ainda tanto interesse. A gente tinha mais capacidade de credenciar, ou seja, tinha mais espaço para a imprensa do que interesse. Então a gente credenciou absolutamente todo mundo que se interessou, à exceção de veículos muito pequenos ou veículos que efetivamente, né, vamos lá, também tem um cara que não tem produção, né, o cara você percebe também que o cara está pedindo credenciamento para poder ver jogo, né, e aí você não credencia. Tá? Mas você tem... normalmente é o contrário nesses grandes eventos. O grande evento, por exemplo, como a Copa do Mundo, como os Jogos Olímpicos, você tem menos espaço e mais gente interessada em credenciar. Então, na Copa do Mundo, por exemplo, eu fui o responsável pelo credenciamento do Brasil. Né? As pessoas não sabiam que era eu, nem podiam saber, porque senão eu ficaria enlouquecido. Então, era um e-mail que o cara pediu o credenciamento. Na verdade, o credenciamento ele se faz de 2 formas. Né? Você primeiro credencia... vamos pegar os Jogos Olímpicos, por exemplo. Primeiro você credencia o COB. Você dá 80 credenciais para o COB, por exemplo. Peguei o número que o COB costuma receber, não em 2016, mas que ele costuma receber nos Jogos Olímpicos, mais ou menos. 80 100 credenciais. O Comitê Olímpico Internacional fala para o COB, você tem 80 credenciais. Aí o COB vai pegar e vai falar assim, são 5 para o Globo, 5 para a Folha de São Paulo, tirando televisão, tá? Detentor de direito é outra história. 5 para o Globo, 5, né?
E aí o Globo vai decidir quais são aqueles 5 que ele vai credenciar. Então, o processo de credenciamento é uma escala. A FIFA não faz isso, ela não entrega para os países, né? Ela credencia direto, né? E a gente credenciava, o comitê organizador local era responsável por credenciar a mídia brasileira. A FIFA credenciava toda a mídia estrangeira e a gente credenciava a mídia brasileira, que é um problema, porque você tem sempre muito pedido, muita, assim, você na verdade você não analisa os pedidos, né? Você analisa todos os veículos, né? Você primeiro os veículos se colocam, dizem que querem fazer a cobertura, tá? E aí você vai distribuir o número de credenciais que você tem pelos veículos. Fica com algumas credenciais dentro do bolso, porque você sempre tem um probleminha ou outro para resolver, tá? Mas você não mexe no número de credenciais. Se o veículo precisar trocar, né, ele vai trocar dentro do número dele. Se ele quiser credenciar mais alguém, alguém tem que sair para o cara entrar. Não tem jeito. Tá? Ele vai mexer dentro do número dele. E a credencial não se pode trocar por qualquer motivo. Isso é um outro detalhe. Tá? Você precisa justificar normalmente a troca de credencial. Então são 3 casos assim, by the book, né, por morte, por doença ou por demissão. Demissão, né, se o cara for demitido, obviamente, né, mas para tudo isso você tem que provar, na hora que faz o pedido de credenciamento, da troca do credenciamento, você tem que provar que você caiu um desses 3. O resto disso, fora disso, é exceção. E oficial de mídia, rapidinho. E o oficial de mídia, vamos lá. O oficial de mídia é um cara que é da... Aí sim, o cara ele não faz parte do comitê organizador local. O oficial de mídia trabalha para organização que cuida, que é dona do evento. Então eu trabalhei como oficial de mídia para a FIFA e trabalhei como oficial de mídia para a Conmebol, para as 2 entidades. O oficial de mídia, assim, a principal função do oficial de mídia é cuidar do campo. A operação de campo, ela é da FIFA. A operação de campo é da Conmebol. Tá? Então, por quê? Porque tudo que acontece no campo é muito sensível. Tá? Então, por exemplo, os jogos da Conmebol, vou dar um exemplo aqui. Funciona igualzinho na UEFA. Se vocês pegarem o jogo da Liga dos Campeões que vai acontecer hoje de tarde, funciona igualzinho a Libertadores, não foi a menor diferença. O clube local, né, ontem lá o Borussia organizou o jogo dele. Quem organiza o jogo todo é o Borussia, menos a final. Tá? Só a final que a UEFA organiza. Quem organiza o jogo todo é o Borussia. Mas dentro de campo, quem cuida da operação de campo da imprensa é um cara da UEFA, um media officer da UEFA. Tá? Então esse cara ele tem a função, na verdade, ele tem algumas funções. Ali apareceu algumas coisas delicadas, né? As coisas mais delicadas que podem ter um impacto grande são sempre da FIFA, da Conmebol, da UEFA e por assim vai. Por exemplo, apareceu ali filmagem de vestiário. Né? Filmagem de vestiário é uma das coisas mais chatas que tem de fazer. E quem faz é o FIFA Media Officer ou o Conmebol Media Officer. Por quê? Porque o câmera da televisão, mesmo sendo a produtora da Conmebol, ele tem que entrar com o oficial de mídia, ele entra com o oficial de mídia e vai lá dentro, aí o cara filma o vestiário e sai, etc. e tal. Né? E dentro do campo, assim, onde você vai ver, onde que acontece a principal, assim, uma das coisas que o oficial de mídia tem que fazer, né? É um troço chatérrimo, que é levar os caras para entrevista, tá? Muito fácil de levar quando o cara ganha, muito difícil de levar quando o cara perde. Detalhe, né? O cara só vai porque é obrigado por contrato, tá? Ninguém vai porque gosta da televisão, não. O cara vai porque, né? Normalmente esses campeonatos, a Conmebol, por exemplo, exige, né, quando o Vasco aceita jogar a Sul-Americana, ou o Flamengo aceita jogar a Libertadores, ou qualquer um aceita jogar, por contrato o clube se compromete a ter 3 jogadores por partida após o jogo disponíveis para a imprensa, tá, para dar entrevista. E se o cara não der entrevista, se não tiver os 3, né, a multa vai de 10 a 15 mil dólares. Né? Não é uma multa pequena. Tá? Se o cara não passar na zona mista depois, a mesma coisa. Então, fundamentalmente, o oficial de mídia ele cuida do campo. Bem, então eu queria mais uma vez agradecer a todas, a todos que estão aqui agora, né? A barriga está gritando, né? Estamos aqui no meio do dia.
E agradecer muitíssimo, claro, o Rafael, a equipe do Rafael aí também, pelo apoio de sempre. E em nome do Departamento de Comunicação aqui da PUC-Rio, agradecer imensamente ao Falcão por essa aula, né, que ele deu aqui sobre a operação de mídia em grandes eventos esportivos, aí um grande segmento, um segmento potente aí para a galera da comunicação, não só de jornalistas, de publicitários, mas também para outras vertentes da comunicação. Falcão, mais uma vez, super obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado.